programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. São Paulo, outubro de 2016. Chove na cidade de São Paulo. Você já viu isso daqui, o Paulo Júnior? Tem no computador agora? Do lado do reloginho? Parece que tá chovendo, não? Tudo bem? Tudo bom? O Facebook hoje falou: Paulo, leve o guarda-chuva. Falou? Vai chegar um dia que ele vai esquentar minha marmita também, né? Mal sabia ele que eu como gelado. Pois é, assista Black Mirror quando puder. Não sei se já assistiu. Tenho dificuldade. É um negócio para parar pra pensar, viu, Paulo Júnior? No programa... Se eu já paro pra pensar em tudo, né, já é uma loucura essa vida, né? Pois é. Este é o programa Meu Time de Botão, mais uma edição, a edição que inaugura outubro de 2016. A gente vai falar sobre seleção brasileira. A gente sempre busca grandes times, né, Paulo? Mas nem sempre grandes campeões. E no programa de hoje é o caso. A gente separou um período de 8 anos de seleção brasileira entre o Maracanazo, 1950, portanto, e a primeira conquista mundial, que aconteceu 8 anos depois, na Suécia, em 58. Muita coisa teria sido diferente se o Didia não tirasse a taça do Brasil marcando o segundo gol no Maracanã, em 1950. E o grito de campeão, naquela ocasião, acabou adiado. Foi adiado por 8 anos, o que representa quase uma década, que ficou meio que esquecida na hora que a gente conta a história da seleção brasileira. O tema de hoje, Paulo Júnior, foi uma sugestão do ouvinte Diego Câmara, que não é o Cascudo. Não é o Diego. Agradecer o Diego. Eu gosto muito de falar de seleção brasileira, Leandro e a mim. A pesquisa deste programa é majoritariamente completamente sua. E é legal porque em seleção brasileira a gente às vezes tem muita dificuldade, né? De dar uma refletida em relação ao passado, de entender o que está acontecendo. As críticas em relação à seleção brasileira, elas geralmente são muito genéricas, né? Sim. A geração é ruim, os caras não estão nem aí, antigamente não sei o quê. Então, quando a gente vai pesquisar um pouco, a gente começa a entender nuances e peculiaridades disso. E por coincidência... você deve ter percebido que nas últimas semanas o Tite fez um giro, né? Tite, atual técnico da seleção, fez um giro de entrevistas coletivas, né? Nos principais jornais, redes de TV. E hoje, segunda-feira, 3 de outubro, eu li a publicação do Globoesporte.com, entrevista do repórter Alexandre Losetti com o Tite, lá na sede da CBF. E coincide um pouco com esse programa que a gente vai fazer, porque eu convido quem estiver ouvindo a ler a entrevista. Tenho várias críticas em relação ao Tite, não acho que a seleção não é nenhuma empolgação exagerada, mas se tem uma coisa que é diferente, eu gosto como o Tite se debruça sobre jogos antigos. Ele fala bastante da seleção de 82, da seleção de 70, da seleção de 58... Porque não é maniqueísmo, né, Leandro? Não somos divididos entre modernos e nostálgicos. Dá para olhar na história da seleção e ter coisas boas. Técnicas, táticas, psicológicas, de ambiente. E convido aí quem curte história da seleção, quem curte pensar um pouco seleção, vale a pena ler também essa entrevista para ver semelhanças e diferenças entre os esquetes canarinhos. E se a gente já discutiu em outros carnavais, né, Paulo Júnior, o quanto a seleção brasileira não descansa, um mês depois do 7-1 já estava jogando amistoso de novo, vale dizer que demorou, depois do Maracanazo, 1 ano, 8 meses e 20 dias para a seleção brasileira voltar a campo. Portanto, quase 2 anos depois. O que representa dizer que o Brasil não jogou futebol em 1951. A seleção não atuou, simplesmente tirou férias ao longo de todo o ano de 51 e só retornou os trabalhos no Chile em 52, no Pan-Americano de Nações. Não confundir, por favor, com os Jogos Pan-Americanos. Era um campeonato só de futebol chamado Pan-Americano de Nações.
Isso dá uma ideia, claro, do tamanho do Maracanazo, né? Mais de um ano, quase 2 anos sem jogar. E o tempo sem fazer a bola rolar só aumentou naturalmente o vulto dos fantasmas e as lendas ao redor daquela tragédia futebolística carioca. Os novos tempos desejados da seleção eram refletidos na comissão técnica. O Flávio Costa, técnico do Maracanazo, já não era mais, claro, o comandante 2 anos depois. No lugar dele, Zezé Moreira, campeão carioca de 51, com um dos grandes fluminenses da história, o Fluminense que tinha Tele Santana como ponta esquerda. Foi chamado Zezé por causa do seu talento para inovar taticamente. E aí já tem um ponto de grande diferença daqueles tempos para hoje, né, Leandro? Hoje a televisão é protagonista do fluxo financeiro do futebol, né? Não dá para a seleção ficar um ano sem passar na TV, assim, não dá. Simplesmente não dá. Isso, cabeças iriam rolar se um presidente de federação sugerisse, por exemplo, depois da derrota na Copa de 2014, que a seleção não vai jogar mais 3 meses. Já não daria. Mostra um pouco um outro momento do futebol e um momento em que os compromissos comerciais não ditavam, né, o ritmo, o calendário e até as convocações, né? É bom lembrar que a televisão chega na grana, que chega na convocação. Eram de fato outros tempos. Dos titulares do Maracanazo, só 2 atletas continuaram na prancheta de Zezé na partida de 6 de abril de 1952. O rival era o México, lá em Santiago, no Chile. Bauer e Ademir de Menezes, esse último era o capitão desse time. A escalação do Brasil, voltando então a campo depois da derrota no jogo final da Copa de 50, Castilho, goleiro do Fluminense, Arati, do Botafogo, Pinheiro, do Fluminense, Nilton Santos, do Botafogo, Bauer, do São Paulo, Brandãozinho, da Portuguesa, Julinho, também da Portuguesa, Didi, do Fluminense, Ademir Menezes, do Vasco, depois Pinga, também da Portuguesa, Baltazar, do Corinthians e Rodrigues, do Palmeiras. Já é uma lista, né, Leandro, de jogador relevante, né? De gente time que não estava, né, em 50, mas que já nascia, né, uma nova grande geração do futebol brasileiro. Time interessante, e é interessante no recorte aqui de 2016 a gente perceber que tem um do São Paulo, um do Corinthians, um do Palmeiras e 3 da Portuguesa no elenco. A gente já falou aqui sobre a Portuguesa da fita azul, né? Tá aí, Brandãozinho, Julinho e Pinga. Os jogadores Arati, Pinheiro, Julinho Botelho, Brandãozinho e Didi fizeram nesta ocasião as suas estreias pela seleção. O jogo foi 2-0 para o Brasil, 2 gols do Baltazar. Na partida seguinte, 0-0 com o Peru e depois 5-0 no Panamá. Os 5-0 no Panamá tiveram 2 gols de Rodrigues, 1 de Baltazar, 1 de Julinho e 1 de Pinga. Ainda traumatizada e rompida com o otimismo, a imprensa da seleção brasileira, né, nós, no caso, criticamos o time pelo empate com o Peru, mesmo que esse empate tenha sido entre 2 grandes goleadas. Contudo, isso ficou para trás, já que o confronto seguinte colocava finalmente o Brasil de novo na frente do Uruguai, com aquele cheirinho de vingança possível. Pois é, Brasil reencontra o Uruguai, Uruguai campeão então da Copa do Mundo 2 anos antes. Nilton Santos pegou o Didia, marcou individualmente o atacante uruguaio e o Brasil entrou, claro, com a faca nos dentes contra uma desfalcada Celeste. Enfiou 4-2. Gols de Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Você acha que algum jornal teve a cara de pau de chamar de vingança, Leandro e a mim? Né? A gente tem que reposicionar o peso das palavras. Né? O Brasil outro dia ganhou um amistoso na França e foi vingança de 98, né? Então tem que ser interessante pensar nisso. E depois, com um 3-0 na última partida diante do Chile, o Brasil conseguiu a taça, por sinal a primeira taça vencida fora aqui do território brasileiro. O time era muito forte, além dos nomes citados nessa estreia, nessa escalação que a gente passou de 1 a 11, entravam ainda na equipe Djalma Santos e Friaça, e mesmo o campeão Zezé, cujas ideias ainda eram de difícil aceitação popular. Ele recuava os pontas, ele tentava equilibrar a defesa com o ataque mais do que o normal, mais do que era o tradicional, o costume da época. O Zezé ficou de saco cheio da cobrança, saiu da seleção, deixou a bucha para o seu irmão Aimoré. Entre irmãos, o comando da seleção. Agora, se o Zezé é Zezé, por que o Aimoré não é Reré, né?
Também é uma grande pergunta. Fica a questão aí. Ainda em 52, o Brasil fez 2 partidas pelas Olimpíadas. Foi eliminado pela Alemanha Ocidental após derrota por 4-2. Foi a primeira participação da seleção em Jogos Olímpicos. O Paulo Júnior sabe decor, nunca vai se esquecer que foi em Helsinki, na Finlândia, já que Paulo Júnior... 52. Grande pesquisa que Paulo Júnior fez recente sobre os Jogos de 52, que tinham, por exemplo, o Larry, né? Que no começo, quando a gente lê, é Larry. Aí um dia a gente descobre que é Larry. A tendência é você ler como Larry, depois de que é Larry. No jogo da eliminação, gol de Larry e de Zósimo. O Brasil perdeu por 4-2 na prorrogação. Vencia o jogo por 2-0. A Alemanha empatou e fez mais 2 na prorrogação. O Zósimo será citado daqui a pouco neste programa. O Larry também aparece. O Brasil fez um jogo como seleção gaúcha em que o Larry jogou. 1953 não seria muito diferente do que foi 52. Poucas partidas. Só 7 jogos foram feitos pelo Brasil. Todos eles no Peru, pela Copa América, o então sul-americano. Foi um torneio só em todo o ano, Paulo Júnior. O Aimoré foi a sua principal ação como técnico da seleção, foi buscar o Zizinho. O Zizinho estava no Bangu e era ainda um dos jogadores mais festejados pela torcida e ainda um craque, um grande jogador. O Zizinho, portanto, reintegrou a seleção brasileira e o Aimoré colocou o Gilmar para brigar pela posição na meta, no gol, que era a posição que era ocupada pelo Castilho. E quando a gente fala do Castilho, do Gilmar, a gente lembra do Barbosa. Será que ele nunca mais jogou? Não, ele estava na Copa América também. Ele jogou um dos jogos da Copa América de 53 como titular. E embora tenha mantido quase os mesmos nomes da seleção do seu irmão Zezé, o Aimoré tinha uma equipe mais solta, mais ofensiva e um pouquinho menos comprometida com a estrutura defensiva. Não funcionou. Após uma outra revanche, entre aspas, contra o Uruguai, vencida por 1-0, gol do vascaíno e Pojucan, que era outro que estava sendo convocado pela primeira vez, uma derrota para os peruanos, donos da casa, custou caro. E o Brasil, após tomar um gol do Paraguai no último minuto da última rodada, teve de fazer um jogo extra contra os mesmos paraguaios, valendo a Copa. Grandes regulamentos, né, Paulo? Sensacional regulamento. Só para fazer um registro rápido, a gente passou pela Olimpíada, lembrar que os Jogos Olímpicos eram para amadores. Sim, portanto, tem essa diferença entre elencos, jogadores já com contratos de profissionais, já com contrato de profissional, não podiam disputar os Jogos Olímpicos, o que favorecia muito as equipes da Cortina de Ferro, do leste europeu, porque lá eles eram funcionários públicos, né? Eles não recebiam, em tese, para jogar futebol. Voltando então para 53, onde você deixou, Leandro e a mim, Brasil e Paraguai. Brasil perde por 3-2, um novo choque aí para a história da seleção brasileira, uma derrota para um Paraguai que, pelo menos em teoria, não deveria se igualar, não deveria conquistar essa vitória diante do forte scratch brasileiro. O time que perdeu a final da Copa América: Castilho, Fluminense; Djalma Santos, da Portuguesa; Haroldo, do Vasco; Nilton Santos, do Botafogo; depois Alfredo Ramos, do São Paulo; Brandãozinho, da Portuguesa; Bauer, do São Paulo; Julinho, da Portuguesa; Didi, do Fluminense; Baltazar, do Corinthians; Pinga, da Portuguesa, depois Ipojucan, do Vasco; e Cláudio Pinho, do Corinthians. Cláudio Cristóvão de Pinho, CCP, que não é CCB, que não é o Cine Central Brasil, programa que você apresenta semanalmente aqui na Central 3 sobre cinema nacional. E assim acabava 1953 para o Brasil, com gosto amargo da derrota. Mas o ano seguinte era de Copa do Mundo, então não era tempo de lamento, era tempo de trabalho. A Copa do Mundo seria disputada na Suíça, um país ideal para a conjuntura. Primeiro porque era pequenininho, segundo porque, por ser politicamente neutro, era um dos únicos na Europa pós-guerra capaz de absorver um Mundial em seu território. Mas o Brasil teria, antes do Mundial, que disputar as eliminatórias entre fevereiro e março daquele ano. Paulo Júnior, você conhece o José Lins do Rego? Que beleza, era ele, né? Era ele. Era ele, o chefe da delegação na Copa América, apaixonado por futebol, era o chefe da delegação na Copa América. Ele alimentou a imprensa brasileira ao criticar a CBD. A CBD que levou os dois técnicos anteriores a Aimoré, o Flávio Costa e seu irmão, para observar o trabalho do atual comandante. Uma situação, no mínimo,
que deixa as coisas um pouco desajeitadas, né? É justo, né? Você tem, em tese, um concorrente, um cara que queria estar no teu lugar, observando o seu trabalho. E num artigo escrito para O Cruzeiro, ele chamou boa parte dos atletas brasileiros de analfabetos e pusilânimes. Que beleza! Que artigaço esse. Além de vaticinar, Zizinho era mesmo um mau exemplo, um tipo de homem incorrigível que não merecia mais usar a camisa da seleção. A derrota de 53, então, ecoava bastante, ainda repercutia bastante nos corredores, no meio do futebol brasileiro. A CBD, então, montou um pequeno comitê de especiais para analisar o que podia ser feito para melhorar o nosso futebol, e a CBD chegou à conclusão de que ela própria, a própria confederação, era confusa em seu planejamento e culpada pela derrota. Porém, tudo isso acabou sendo engolido pelo discurso da falta de preparo psicológico. Alguma semelhança, Leandro e a mim? Muita semelhança, né? Não adianta a gente se especializar numa análise quando o papinho de esquina, aquela conversa mais fácil, o caminho mais simples para explicar algumas situações ganha força e status oficiais. Portanto, o Brasil, a gente vai falar mais na frente, daqui a pouco vai surgir o complexo de vira-lata e tudo mais, mas a discussão passou por isso, o embate entre o discurso do problema psicológico contra o discurso estrutural que tinha sido profundamente analisado por um grupo de especiais, que eu não consegui o nome desse grupo de especiais. Não sei que grupaço, hein? Mas só você tá num grupo de especiais já é uma coisa sensacional. É importante a gente fazer o registro do uniforme, né, Paulo Júnior? De 50 para cá, o Brasil abandonou a camisa branca e, em concurso promovido pelo jornal Correio da Manhã, como todos os senhores sabem, em outubro de 53, o gaúcho Aldir Garcia ganhou o concurso. Ele sugeriu um uniforme com camisa amarela e verde, amarelo com verde, né? Azul, o calção azul e amanhão branco. E ele ganhou, e assim o Brasil passou a ter esse uniforme que a gente conhece até hoje. Era assim que o Brasil jogaria a partir de 54. A Copa América de 53, que a gente acabou de citar, o Brasil jogou com um uniforme azul, com gola e punhos brancos. 14 de maio de 1954, pela terceira rodada dos eliminatórios do Maracanã, o Brasil estreou a camisa canarinho. 1-0 contra o Chile, gol de Baltazar. Zezé Moreira estava de volta ao comando da seleção, e com 2 vitórias no primeiro turno, onde o Brasil jogou 2 vezes fora de casa, o Brasil já tinha em 3 jogos 3 vitórias e estava muito perto do título. Precisava só do empate, mas bateu o Paraguai também no Maracanã. Garantiu assim a vaga para a Copa do Mundo. Paulo Júnior. O Zezé deu espaço para novos jogadores, o goleiro Veludo do Fluminense, Humberto Tosi do Palmeiras, promoveu Bauer a novo capitão do time. Ademir de Menezes, o mais experiente até ali, saiu do quadro. Vale lembrar ainda que a Argentina não jogou as eliminatórias. Motivo: seus craques tinham ido para o Eldorado colombiano, uma liga pirata, um campeonato surreal. Por isso não podiam defender a sua seleção, que preferiu desistir de jogar por uma vaga na Copa do Mundo da Suíça. Um abraço para Matias Pinto, que está em silêncio escrevendo livro sobre o Eldorado colombiano, em breve nas livrarias mais perto de você. Caxambu. Caxambu. Quem nasce em Caxambu é o quê, Valdir? Caxambuense. Chegamos em Caxambu, Minas Gerais, local escolhido por Zezé para reunir a seleção. 22 nomes, 11 de times de São Paulo, 11 de times do Rio. Você consegue apostar se foi milimétrica essa então, meiada? A primeira lista tinha 26 nomes, e os 4 que foram cortados eram de times do Rio. Se eu não estiver enganado, portanto, deve ter rolado assim, né, não vamos deixar desequilibrado. Deixar meio a meio, né? Eu gosto dessa versão. Olha, você usa o verbo meiar? Ah, não muito. Já falou assim pra alguém? Já quer meiar o lanche? Meiar o lanche. É um baita de um verbo. Pra mim, o Zezé meiou a seleção entre paulistas e cariocas. Os goleiros do Flu, em alta, Castilho e Veludo, titular e reserva, estavam nessa lista, estavam nesse chamado. Mauro, Ramos e Pinheiros, os zagueiros. Djalma, Newton, Eli, Bauer e Paulinho completavam esse setor defensivo. Brandãozinho, Dequinha, Didi e Rubens eram os meias. Baltazar, Julinho, Pinga, Rodrigues, Tosi, Índio e Maurinho formavam o ataque
da seleção. Zizinho estava fora da equipe que Zezé sonhava, com marcação em zona e entrega defensiva de homens do ataque. Mais uma vez citando a revista O Cruzeiro, o Zizinho disse à publicação que na lista de desculpas esfarrapadas para sua ausência estava até o boato de que ele era comunista. Mas que coisa, né? Deixar o Zizinho fora do time, né? Pelo menos oficialmente, por questão tática, né? Por questão de comportamento dentro de campo. É mais ou menos. A gente vai ouvir o Zizinho falar ainda nesse programa sobre o Romário, por exemplo. Seria mais ou menos como tirar o Romário da Copa de 94. E a gente quase cometeu esse erro, né? Porque o Romário supostamente entrega menos sem a bola do que, de repente, aquele jogador motorzinho, o Paulo Nunes, por exemplo. E isso é uma coisa também legal para mostrar que essa relação que, né, meio de general, meio de ditadura de comandantes no futebol sempre existiu, né? Sempre existiu. Não é de hoje, não é de ontem, é de sempre. Jogadores que em tese não cumpriam, seja politicamente, seja socialmente, seja pelo comportamento, o que os treinadores queriam, rodavam. Então também é um pouco de lenda essa coisa de antigamente o cara podia. Não, também não podia. A coisa sempre foi, a régua sempre foi baixa para as liberdades do jogador de futebol. Zizinho, pautaça para sarrear aí, Paulo Júnior. Castilho, Newton, Eli, Bauer, Baltazar e Rodrigues. Esses 6 jogadores que eu acabei de citar eram os remanescentes da delegação de 1950 que jogariam a Copa de 54. Você acha que eles responderam muito a pergunta? Como que é voltar para uma Copa depois do Maracanã? Você acha que teve, certamente teve essa? Que dureza ser um remanescente daquele jogo, hein? Isso dá para diferenciar, hein, Leandro Amin? Isso não é romantismo, não. Não acho que o pessoal do 7-1 sofra tanto com essa pergunta. Não, de nada. O Dani Alves fala pro UOL que ninguém pode dar opinião sobre isso. Pois é. Ninguém se incomoda. Isso não é nostalgia. Acho que derrotas e vitórias marcavam mais a personalidade de um jogador. Me pareciam ter mais envolvimento para com o jogo. O Getúlio Vargas fez às vezes de político que exige título antes de embarque, aquela figura, aquele e personagem. Aquela fotaça, né? Aquela fotaça de cumprimentar o presidente. Exatamente. Né? E o Brasil, então, partiu para Macolã, perto de Berna, para se concentrar. Eu estou assumindo aqui que Macolã não é Macolim, estou falando na pronúncia que eu acredito que seja francesa. Tá bancado. Na preparação para a Copa do Mundo, um medo. A Hungria, que seria adversário da fase final, assustava o mundo inteiro. E após, no grupo, batermos México por 5-0 e empatarmos com a Iugoslávia em 1-1, a gente enfrentaria essa seleção da Hungria que metia medo em todo mundo. A imprensa brasileira, fanfarrona, assistiu os treinos dos húngaros e descreveu para o país um time como mascarado, brincalhão demais. E, de novo, vamos citar a revista O Cruzeiro, que retratou o Puskás como um jogador medíocre, com capacidade de jogar no máximo no América, mas nunca no Flamengo ou no Vasco. Então, de brincadeira. Essa também não mudou, né? Porque essa também não mudou, né? A gente... e o Brasil nem era campeão do mundo, não era ninguém. Então a nossa soberba com o futebol vem do berço. Acho que você nasce aprendendo a não respeitar jogadores de fora. E esse time brincalhão só vinha de um 9-0 na Coreia do Sul e um 8-3 na Alemanha. É brincando, né? Fez 17 gols em 2 jogos de Copa. E aí o Brasil, depois de passar pela primeira fase, chega às oitavas ou quartas, hein? Me deu branco. Quartas, né? 8 equipes, né? Exatamente. No que a gente vai chamar aqui de cereja do bolo, mas uma cereja do bolo, naturalmente, às avessas. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. E aí você me faz pensar, né? O que seria, né? Uma cereja do bolo às avessas, né? O que seria um bolo que você quer dar a impressão contrária da cereja, né? Eu não tenho ideia o que você poderia fazer para um bolo, né? Você quer soar como uma cereja às avessas. Mas enfim, Brasil e Hungria, a chamada Batalha de Berna, um capítulo bastante triste da trajetória da seleção brasileira, bem mais repugnante do que o Maracanazo, nas palavras de Leandríssimo e a mim. A gente vai antes passar pelas 2 partidas da primeira fase. Castilho, Djalma e Pinheiro,
Bauer, Brandãozinho e Newton, Julinho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Esse foi o time da estreia. Brasil 5, México 0, placar construído desde os 23 minutos, gol de Baltazar, depois Didi batendo falta e Pinga 2 vezes, fizeram logo 4-0 no primeiro tempo. Julinho fechou o placar 5-0 no segundo tempo e chega o segundo jogo. Segundo jogo, empate com o time da Iugoslávia e uma história pro folclore que seria muito legal se fosse mentira, mas é verdade. O problema do jogo é que os brasileiros não sabiam que o empate classificava o Brasil. Ou seja, por ignorância em relação à tabela, brasileiros e iugoslavos não conseguiram fazer um jogo de compadres, já que o empate classificava os dois. Só os que é uma historiaça, hein, Leandro? Um jogo de compadres sem ter avisado o compadre, né? Isso é... Que beleza. A gente... assim, é muito difícil. Nós brasileiros não tínhamos ainda interpretado corretamente o regulamento, que era... Eu sei que você adora esses regulamentos, Paulo Júnior. Nos grupos de 4, eram 4 grupos de 4. E passavam 2. Só que você fazia 2 jogos no grupo só. Contra um deles você não jogava. Os cabeça não jogavam. Os cabeça não jogavam. Então os 2 times mais fortes do grupo não se enfrentavam. Então eram 2 jogos. O Brasil já tinha uma vitória, o Iugoslávia já tinha uma vitória. Bastava os 2 empatarem, estavam classificados. Só que o Brasil não entendia isso. E em caso de empate de pontos, de times que não estavam se enfrentando, rolaria uma terceira rodada. Aí sim. Mas como o Brasil já estava jogando contra a Iugoslávia mesmo, faz só a prorrogação e pronto. E isso decidido, né, numa reunião às 4h30 da manhã, né, tomando um conhaque francês. Exato. E mais do que isso, era prevista essa grande prorrogação que o Brasil e a Iugoslávia fizeram. E o Brasil se debruçou nessa prorrogação, se dedicou ao máximo porque achava que precisava do gol. E os iugoslavos tentavam, nos minutos finais e também na prorrogação, fazer com que os brasileiros entendessem a situação. Mas as mímicas e as palavras dos iugoslavos eram entendidas como provocação. É um absurdo. Nossa, que dia, hein? Que dia na Suíça. Que coisa maluca, né? O Didi fez o gol de empate aos 24 do segundo tempo. O jogo foi 1-1 e o Brasil correu muito pela vitória que sequer era necessária. O time, inclusive, saiu do gramado achando que estava eliminado. Afinal de contas, o time adversário estava comemorando. No vestiário que alguém explicou a classificação e ficou tudo certo. O saldo de gols, vale lembrar, não era levado em conta. E os 2 times, portanto, caminharam para a fase final, onde descobririam seu adversário via sorteio. Sorteio esse que colocou o Brasil no caminho da Hungria. Alemanha Ocidental e Iugoslávia, Áustria e Suíça, Uruguai e Inglaterra, Brasil e Hungria, como você citou. A gente já falou, Hungria fez 9-0 e 8-3 na primeira fase, mas foi levada com certo desdém da crônica brasileira. Com Rodrigues machucado, Maurinho entrou no seu lugar. Aos 7 minutos de jogo, já estava 2-0 para a Hungria. Era a grande marca, né, daquele time da Hungria, de começar os jogos de forma avassaladora. Foi assim até a decisão. De pênalti aos 18 minutos, Djalma diminuiu. Brandãozinho e Hidegkuti tiveram a primeira troca de sopapos logo depois. E aqui não dá para não falar, né, Leandro Amin, que assim, uma troca de tapa entre Brandãozinho e Hidegkuti é uma senhora troca de sopapos. Com pênalti que os brasileiros não concordaram, a Hungria aumentou. E mesmo com o gol de Julinho logo depois, o ânimo dos brasileiros não foi acalmado. Nilton Santos e Humberto Tosi foram expulsos. Bozic também, e o jogo teve muitas cenas de pancadaria. Após o apito final, o cenário piorou, a coisa descambou e Puskás, por exemplo, deu uma garrafada no brasileiro Pinheiro. A pancadaria... Puskás que nem jogou, né? Não jogou. Estava ali de fora e pegou a garrafa. A pancadaria foi generalizada, mostrou a todos que a tal teoria da psicologia merecia algum crédito. Era mais fácil pensar assim do que reconhecer a força dos húngaros. E a história é bem essa, né, Leandro Amin? Claro que o jogo descontrolou, mas também me parece claro que a Hungria tinha mais bola. Vamos ouvir um pouquinho da narração original entre Hungria e Brasil. O que é uma narração original, né? Vamos ouvir a narração original? Narração gringa, eu não consegui pegar nem o idioma. Não sei se é alemão, tudo mais, mas é a mais fiel, a melhor, com melhor qualidade que eu encontrei de Hungria e Brasil. Daqui a pouco a gente volta com o desembarque brasileiro depois da Copa de 54.
À Berne, le grand match à suspense de ces quarts de finale oppose la Hongrie au Brésil. Le spectacle n'est pas celui espéré. Le jeu est beaucoup trop décousu. La Hongrie, privée de Ferenc Puskás, blessé, ouvre tout de même le score, 1-0. Les Hongrois doublent la mise à la suite de cette action par l'intermédiaire de Sándor Kocsis. Dans les minutes suivantes, les Sud-Américains obtiennent un penalty. Concluímos aqui que é francês, né? De algum lugar desse mundão, né? De algum lugar desse planeta. Discurso na volta do Brasil era de roubo. Fomos roubados pela Hungria. Isso também é muito típico, né, Leandro Amin? Uma dificuldade impressionante de reconhecer derrotas. Mal perdedores mostraram que havia uma forma ainda pior de se perder do que o maracanaço. O tal complexo de vira-lata, expressão de Nelson Rodrigues, estava fortíssimo no imaginário popular e era preciso recomeçar o caminho da seleção brasileira. Um ano depois, em 1955, na Taça O'Higgins, confronto com o Chile. Foi vencido com Zezé Moreira na ida e Vicente Feola de comandante na volta. Depois, na Taça Oswaldo Cruz, uma disputa contra o Paraguai, Flávio Costa na ida, Oswaldo Brandão na volta. O Brasil, então, não tinha um técnico fixo e assim jogou o ano de 55 na lata do lixo, salvo pela estreia com a camisa amarela de Garrincha. O Garrincha fez um primeiro jogo pela seleção brasileira no Maracanã contra os chilenos, ao lado de Escurinho, outro que debutava na seleção brasileira. Foi em 55 que Vasconcelos, do Santos, Turcão, do São Paulo, Maisito, Roberto Belangueiro, Canhoteiro, tiveram suas estreias pela seleção também, além de Gilmar, goleiro que passou a ser usado como titular. E no ano de 55 foram só 4 jogos. Como citamos, sem um técnico fixo, uma coisa a princípio para cumprir os compromissos, as taças ali contra os países vizinhos, né? Copa América de 56, a ser disputada no Uruguai, o campeão, porque afinal de contas nunca perdeu uma competição em casa, isso é uma loucura se você parar para pensar. O Brasil decidiu então criar vergonha na cara e ter um técnico. Oswaldo Brandão seria o chefe, e ele meteu já algumas brandãozadas logo de cara. Por exemplo, Jair Rosa Pinto, ele chamou de volta. Era um jogador de confiança, um atacante experiente que Brandão, por sua passagem em clubes, confiava nele. E além dele, o Julião, que o Jair Rosa Pinto era um craque, mas o Julião era um jogador de qualidade controversa, um defensor do Corinthians, que era outro nome de sua confiança, mas não deu nada certo para o Brandão e para a seleção. O Brasil, com participações inconstantes na Copa América, acabou perdendo empatando 2 e venceu outras 2, o que não foi suficiente. O Brasil não foi protagonista, não teve o melhor futebol e caiu o Brandão. Quem que assumiu? Teté, o marechal das vitórias. O Teté, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo e no Rio era até certo alvo de deboche. A passagem de Teté foi muito rápida, foi só pelo Pan-Americano de Seleções, que foi jogado no México. Mas o Teté, a família do Teté deve contar até hoje isso, né? Que o Teté chegou e montou a seleção brasileira, que na verdade era uma seleção gaúcha, só com nomes só com jogadores que atuavam por clubes do Rio Grande. E o Brasil venceu o Pan-Americano com nomes como, olha ele aí, Larry, Enandrade e Chinesinho. O time, entretanto, não era base para nada, a gente não pegou nada desse time para o que veio pela frente para a seleção. Uma excursão à Europa marcada entre abril e maio, e o Brasil, de novo, sob o comando de Flávio Costa, foi mal. Estrearam Gino, atacante do São Paulo, voltaram Dessordi e Didi, era ainda cada vez mais líder. Mais derrotas para a Itália e a Inglaterra, além de outra batalha campal, envolvendo até diretores da CBD, mancharam a visita brasileira à Áustria contra o time local. Flávio Costa foi demitido ao fim do ano, após perdermos da Tchecoslováquia no Maracanã, e Oswaldo Brandão foi chamado, agora sim, para comandar o time pelo ano de 57. Vamos lá, Brandão de novo. Ele tinha 2 grandes missões naquele ano, a Copa América e a vaga à Copa da Suécia. Não era uma exigência ao Brandão, uma renovação, um começo do zero, já que o time tinha uma base. Mas ele fez muita coisa, apesar dos resultados irregulares.
O Zizinho, olha ele aí de novo, foi convocado mais uma vez e já chegou bancado. Jogou como titular no Sul-Americano, na Copa América. O Zózimo é outro que voltou. E o Pepe, que até então tinha tido poucas chances na seleção, tinha só 3 jogos, né, foi firmado também no time titular para a estreia, um 4-2 no Chile. O Joel do Flamengo era o estreante da vez, era o estreante daquele time que começou o jogo. E na segunda rodada, substituição, Paulo Júnior, na equipe do Brasil no segundo tempo, enquanto o placar apontava 7-1 no Equador. Sai Pepe, entra Garrincha, sua segunda participação pelo Brasil. O Djalma, o Newton e o Didi eram os titulares absolutos. Com esses 3 você não mexia. O resto, o Oswaldo testava aqui e ali, tirava um Pepe aqui, punha um Garrincha ali, nada mal. Vale ressaltar que esse time também tinha a figura de Evaristo de Macedo, então no Flamengo, que só tinha 5 jogos pela seleção, até que Brandão o chamasse para jogar mais e mais e mais. O Brandão bancou o Evaristo, e o Evaristo, veja você, fez 5 gols na vitória diante da Colômbia, uma vitória tranquila, por 9-0. Brasil perdeu para o Uruguai e Argentina, voltou do Peru sem a Copa América mais uma vez. 10 dias depois, apenas, o Brasil jogaria de novo no Peru, mas agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E era assim, mata-mata, Brasil e Peru, ida e volta, valendo vaga no Mundial, na grande Copa do Mundo. Só 2 jogos, sem margem de erro, sem vacilo. Se você perde um mata-mata para o Peru, você fica fora da Copa de 58. E esse jogo marcou a primeira convocação de Bellini, do Botafogo. Lá no Peru, 1-1, dia 13 de abril, nosso gol feito por Índio, jogador do Flamengo. E pouco depois, dia 21 do mesmo mês, no Maracanã, jogo bastante apertado e classificação conseguida pelo placar mínimo. Gol de falta de Didi na clássica folha seca consagrada nesse momento. O Brasil foi à Copa classificado, então, passando pelo Peru com Gilmar, Djalma, Bellini, Newton Santos, Zózimo, Belangeiro, Didi, Garrincha, Índio, Evaristo, Joel. O Brasil estava na Copa do Mundo de 58 e tinha mais de um ano para trabalhar com calma, para se preparar bem para o Mundial. E o primeiro ato desse grande período de mais de um ano que o Brasil tinha foi a demissão do Oswaldo Brandão por performance insatisfatória. Entrou o Silvio Pirillo no seu lugar, cujo nome você nem precisa decorar, porque ele só fez 4 partidas e também já vazou, já deu linha na pipa. Foram 2 amistosos e uma Copa Roca, e de volta contra a Argentina, vencida diante da Argentina, mas o jogo de ida, derrota por 2-1, ficou marcado por outra coisa. O Pirillo foi o homem que lançou no segundo tempo Pelé em campo. Camisa 13, Pelé fazia ali a sua estreia pela seleção, entrando no lugar do também santista Del Vecchio. Bellini foi colocado como capitão, mesmo sendo novo no ambiente, canarinho. E outra ação do Pirillo que merece destaque: o Pelé foi titular no jogo de volta e fez um dos gols da vitória por 2-0. A gente vai ouvir, o Paulo, um áudio, uma entrevista do Raul Tabajara com o Paulo Machado de Carvalho. Isso é no começo de 58, é o Paulo Machado de Carvalho, que é designado pelo João Avelange a ser o homem forte do futebol brasileiro, e ele explica o que ele espera da seleção ao longo daquele ano. Quando a gente voltar, a gente prepara o ouvinte para o áudio do Bellini, que também temos separados. A primeira das grandes perguntas, que é a grande manchete de todos os jornais: quais são as principais modificações sugeridas na grande reunião de que todo mundo tomou conhecimento? Em primeiro lugar, segundo o modo de ver de certos jornais, caiu o absolutismo do técnico dentro da nova forma. E direi mais: daremos especial destaque em campo para o capitão selecionado, coisa que até hoje não existiu. Faremos observações antecipadas sobre a conduta moral, física e técnica dos jogadores. Faremos, coisa inédita também na América do Sul, estudos psicotécnicos dos jogadores. E teremos observações e considerações especiais para o valor do indivíduo, mais que para o valor propriamente técnico do jogador. O indivíduo acima de tudo. Doutor Paulo, uma outra pergunta. Os motivos principais da alteração do chamado ou do tradicional absolutismo do técnico na seleção nacional? Um só: a pressão que elementos externos fazem sobre determinadas pessoas, evidentemente neste caso os técnicos, em determinadas fases do preparo dos atletas ou mesmo no transcorrer do campeonato. Muito bem.
O grande papel do supervisor na sua fiscalização, sempre viva, sempre pronta, sempre presente. O supervisor fiscalizará o trabalho do técnico, mas não será, como já se propala por aí, o orientador técnico e tático do selecionado. O mais facilmente para dar a minha impressão final. Não tenho, nem poderia ter pretensões a técnico do selecionado brasileiro. Falou e disse, né? Te convenceu? Que retórica, hein, doutor Pacaembu? Que coisa. Chegamos em janeiro de 58 com uma bomba, né? João Avelange assume a CBD e está faminto por mudanças. Não foram poucas as mudanças de João Avelange na história do futebol brasileiro e internacional. Seu primeiro ato foi chamar Paulo Machado de Carvalho para ser seu braço direito no futebol. Os dois começaram juntos a planejar o projeto mundialista daquele ano. E a nova comissão técnica, que agora, veja só, incluía um psicólogo, já que a opinião pública falava disso, então a CBD resolveu jogar pra galera e acatar. Vicente Feola foi escolhido para ser o técnico, havia feito isso em um só jogo, naquele rodízio esquisito, naquele rodízio que aconteceu 2 anos antes. Fleitas Solite, paraguaio, estava muito perto de assumir a seleção, quando o Avelange, então, como dissemos, optou por Vicente Feola. Eu vou passar a gente tem um áudio separado aqui do Bellini, mas eu vou deixar, daqui a pouco a gente vai falar do botão pro botão, a gente joga o Bellini pra lá. Não vamos perder esse fio da meada não, porque o time só jogaria em maio. A gente está aqui em fevereiro de 58, assistindo como o Paulo de Machado de Carvalho e o João Avelange mudam a mentalidade da seleção brasileira, que só jogaria em maio. E foram escolhidos para a preparação da Copa de 58 33 nomes, portanto 3 times completos, né? Para um inteiro ia ser descartado, o Brasil ia com 22 pro Mundial. E esses 33 nomes, a gente acabou de ouvir o Paulo Machado, tinham não só qualidade técnica, era preciso que eles tivessem um perfil presumido de comprometimento. O Zizinho, 35 anos, estava definitivamente fora dessa lista. E quando a gente fala que o Zizinho está fora, a gente também tira o Zizinho do quadro botão pro botão que vem logo mais e puxa ele para cá, porque é um personagem que quando começa esse recorte ele estava dentro, depois estava fora, depois estava dentro, depois estava fora, o que mostra como o Brasil ainda não sabia muito bem lidar com uma personalidade como era o Zizinho, né? Um cara muito rebelde, muito diferente do que se pretendia, do que se enxergava num jogador de futebol clássico. O Zizinho falou em 1999 para a TV Globo um pouquinho sobre a sua carreira e terminou falando até sobre o Romário. Vamos ouvir o que o Zizinho falou, parte do que ele falou nesta ocasião. Quais são as suas atividades do dia a dia, o teu cotidiano? Eu sou um cara que trabalhei dos 13 anos aos 63. E agora eu resolvi descansar mesmo. Eu sou um vagabundo, graças a Deus. Eu não faço nada. Quem que você colocaria numa seleção brasileira hoje? No Brasil tem jogadores maravilhosos, em todas as posições. E desses 2 laterais esquerdos do Brasil são fantásticos. O do São Paulo e o do Vasco. Serginho e Felipe. Você escalaria o Romário? Eu escalaria, desde que ele quiser. O Romário é o maior atacante do mundo hoje. Ainda é o maior atacante do mundo. Só que ele precisa se cuidar. E quando a gente chega aos 30 anos de idade, você tem que se cuidar mais. Você tem que se cuidar, senão a sua musculatura vai relaxando e você começa a ter distensão, começa a ter probleminhas musculares. Cicinho ou Felipe, Paulo? Qual que é a pergunta? Zizinho ou quem? O Zizinho colocou assim... Não, puta, eu falei Cicinho, né? O Zizinho falou... Aqui o Zizinho, Cicinho, que dificuldade. O Zizinho colocou os 2 laterais maravilhosos. Serginho do São Paulo ou Felipe do Vasco? Ah, tá. Felipe. Você é do futsal, né? Tá louco. Você é do futsal. Um abraço pra Cururu, que dizia, né? Felipe só tem a esquerdinha. Mas quero ver quem pega a esquerdinha. Seguimos com Zagallo, né? Zagallo, por sua vez, recebia a primeira convocação justamente pelo seu espírito de equipe. Era muito voluntarioso. Era o antivizinho. Em 7 de abril, as 3 dezenas de atletas se encontraram em Poços de Caldas. Era uma beleza. A escolha da cidade que a seleção vai se preparar era uma loucura. O Brasil foi para Poços de Caldas para começar a treinar. Em 20 dias de preparação, pesaram bastante os relatórios do psicólogo João
Carvalhais, que indicava QI baixo de alguns atletas, comprovando essa tese do viralatismo. E também de Mário Trigo, o dentista, que atestava que toda lesão vinha dos dentes. Foi legal o século XX, hein? Que coisa maravilhosa. Quanto ao psicólogo, contou o próprio Newton Santos, anos depois, que intercedeu junto ao profissional em nome de Garrincha. Não importavam os exames, Garrincha tinha que estar no time. Porque é uma coisa, né, Leandro Amin? Tem preparação, tem que ter... Você tem que saber, né? Você tá lidando com o corpo, você tem que saber qual que é o corpo do atleta, mas se um psicólogo for fazer teste de QI para decidir o ponto esquerda do teu time, já começa a ficar uma coisa, a meu ver, né, a completa distância exagerada. Começa a passar do ponto e a imprensa, a crônica especializada já criticava isso na época. Era um pouquinho além do normal. Os 2 amistosos que o Brasil fez contra a Bulgária e os outros 2 contra o Paraguai serviram para fechar a preparação do Brasil para a Copa. E nesses 4 jogos o Zagallo brilhou, marcou gols e carimbou assim o passaporte. O antes-izinho estava na Copa. Já canhoteiro acabou ficando sem a vaga. No último jogo no Brasil contra o Corinthians, que o jogo estava 5-0, Brasil 5, Corinthians 0. E o Pelé tomou uma chegadinha mais forte, torceu o tornozelo, torceu até respondeu até no joelho a lesão que ele teve no tornozelo. E aí o debate pelo Brasil era: corta o menino e chama o Almir Pernambuquinho, ou banca o menino e espera ele ficar bom? O Feola se reuniu com a sua comissão e preferiu segurar o Pelé, esperar o Pelé, que de quase cortado passou a ser um talismã que só entraria na terceira rodada. E assim a gente foi para a Copa de 58 com Gilmar e Castilho no gol, Djalma, Newton, Dessordi e Oreco na lateral, Mauro, Bellini, Orlando e Zósimo na zaga, Didi, Dinussani, Zito, Moacir e Dida no meio, Garrincha, Zagallo, Vavá, que só tinha 3 jogos, Pepe, Pelé, Joel e Mazola no ataque. O Julinho Botelho se recusou a jogar a Copa de 58 porque atuava na Itália e eram outros tempos, já falamos aqui em outros programas, né? Ele achou que moralmente não tinha o direito de jogar pela seleção brasileira, sendo que ele estava jogando fora do Brasil. O Brasil passou pela Itália para fazer 2 amistosos e desembarcou na Suécia para colocar finalmente, né, fim ao jejum de mundiais e recomeçar uma nova história. Diria que repassar a história, né? Exato. O Brasil estava num astral de perdedor depois de 50 e 54. Ali ele começava uma escrita de seleção vencedora. E nesses jogos na Itália tem a coisa do drible do Garrincha, né? Firulava demais, né? Driblou o time inteiro, não quis fazer o gol, mas que mudança de astral, né? Eu destacaria isso no final. O Brasil sai de um climão de maracanaço e de fomos roubados, né, em 54, para uma seleção que o problema era o dente do Pelé, o QI do Garrincha. Mudou um pouquinho, né? Ainda bem. Um pouquinho. Vamos pro botão por botão. Botão por botão. O botão por botão é uma peça-chave, né, Paulo? Porque tem programa que ele é fundamental. Você tem que começar por ele até. E tem programa que, poxa, chega a ser redundante, né? Porque vai fazer um botão por botão do Didi, do Pelé, do Garrincha. É complicado. Mas a gente vai passar aqui por algumas historietas e historiaças. A primeira dela é sobre o Didi. O Didi deu uma entrevista, eu não peguei o ano, mas foi para TV Sport TV, que ele falou. Ele estava contando sobre detalhes de campanha e tudo mais, e ele conta sobre dividir o quarto com um atleta do século que também, além de atleta do século, era sonâmbulo. Quando começou a concentração nas paineiras, né, a preparação da seleção brasileira, e o Pelé era mais novo e era o mais experiente e me dava bem com o Pelé. Então aí, de início, o Fiola pôs o Pelé comigo no mesmo quarto. Então o Pelé jogava o seu bilharzinho, porque a concentração tinha que distrair um pouco. E às vezes se mandava passar um cinema, filmes pra gente, aquele negócio. E então eu estou deitado, né? O Pelé estava dormindo e eu estou pensando, amanhã eu tenho treino, o que eu fazer e tal. Que na concentração sempre eu dormia muito tarde. E de repente
repente o Pelé senta na cama, fica um pouquinho sentado, levanta, desce a escada, eu desço atrás dele. Foi, deu uma volta no bilhar, né, na mesa de bilhar, tornou a voltar, subiu a escada e tal, sentou na cama, ficou um pouquinho aí, deitou e dormiu. Aí depois eu acordou de noite, não, o que é isso, pai? Dormi ontem bem aberto e tal. Aí eu falei com o Fiola, seu Fiola, sentou outro para dormir com o Pelé, porque eu não vou dormir com o Pelé mais não. Mas por quê? Pô, o Pelé levantou ontem à noite, deu uma volta no bilhar, subiu a escada, sentou na cama, depois deitou. Eu perguntei, ele disse que tinha dormido bem aberto. Se amanhã ele assiste um filme aí. Pelé sonâmbulo, durma com essa. O sonâmbulo do século, né? Eu acho que tudo que o Pelé faz, ele é o do século. Ele é o dorminhoco do século, ele é o atleta do século e ele é o sonâmbulo do século. É, grande Pelé. Então já falamos de Didi, já falamos de Pelé. O Didi é o que é a testemunha de todos esses 8 anos, né? Ele estava em 50, estava em 51, estava em 57, estava em 58. Ele jogou tudo. E o Garrincha, você citou agora há pouco, né? Vale a gente lembrar com um pouquinho mais. Foram 2 jogos na Itália, 2 vezes 4-0, na Inter de Milão. E me falta do time, não acredito que seja a Fiorentina, porque se for a Fiorentina, jogou o Julinho Botelho. Eu não quero acreditar que o Julinho Botelho jogou contra a seleção brasileira. Mas foram 2 jogos na Itália, os 2 foram 4-0 e um deles o Garrincha fez o que você falou, driblou demais. E a gente já falou aqui o nível de tensão de Paulo Machado de Carvalho, João Avelange e Companhia Limitada por disciplina, por uma seleção com um perfil planejado, idealizado e tudo mais. O Garrincha, ao fazer tudo o que fez, o Garrincha acabou perdendo ponto ao invés de ganhar ponto. O Julinho, vê no verde, o Julinho jogou? Jogou. O Julinho jogou contra Jogou. Que loucura. Brasil né? 4, Fiorentina 0, Brasil 4, Internacional 0. Então o Juninho não quis jogar a Copa pelo Brasil, mas jogar um amistoso contra o Brasil, pra ele tava de boa. Pois é, eu tinha pra mim que era Fiorentina. Quando você falou do Julinho, eu lembrei, falei, pô, de fato não lembro se tinha. Tinha, né? Que não coisa. teria porque ele pedir pra não jogar, em tese, né? Ou teria, sei lá, né? Pois é, e o Garrincha acabou indo pro banco na Copa de 58, em parte porque fez muita graça, driblou demais ao invés de ser objetivo na hora de fazer os gols nos amistosos pré-Copa de 58. E o Bauer, o monstro do Maracanã, Paulo Júnior? Bauer, o monstro do Maracanã, ganhou o apelido por causa da Copa de 50, né? Apesar de toda a decepção, da derrota do Brasil na final de forma inesperada para a torcida brasileira contra o Uruguai, ele era esse volantão, esse monstrão, o monstro do Maracanã. Depois ele ainda jogou a Copa de 54, como a gente passou, e no fim das contas fez 29 jogos pela seleção brasileira. Por clubes, fez história no São Paulo, depois jogou em Botafogo, Portuguesa e São Bento. O Bauer rodou muito como técnico de futebol, foi ser técnico no México, em Portugal, na Colômbia, passou por alguns times aqui mesmo no interior de São Paulo, foi um treinador teve muitos anos de prancheta. O Bauer, que é de 25, morreu em 2007 aos 81 anos. Você ter o apelido de monstro do Maracanã não é pra pouca qualquer coisa, né? tem que tomar cuidado. Eu conheci Bauer, sabia? Que coisa, hein? Conheci o Bauer porque meu primo Dedé, um abraço, um beijo, querido Dedé, jogou com o neto do Bauer. E o Bauer ia assistir os jogos. Jogaram juntos no São Paulo. Nem o neto do Bauer, nem o meu primo se estouraram naquele time. Sabe quem era o jogador? O Bom? Esqueci o nome do menino, lateral esquerdo do Corinthians, campeão do mundo. Fábio Santos. Fábio Santos foi o jogador que pelo menos o que mais dinheiro e taça ganhou na vida. Que é São Paulino e que tinha o apelido de Binho. Exatamente. Era o Binho. E eu tô vendo aqui, o Bauer é do time da Copa de 50. Só para completar o registro. Zizinho, Bauer, Jair Rosa Pinto e Ademir são os 4 brasileiros da seleção da Copa de 50. Então fez uma Copa de fato muito relevante, não é só o apelido, não. Exato. E falar desses anos 50, eu lembrei o Calazans, agora eu me vi no Calazans, chamando o jogador como o Fábio Santos de menino. Não, o menino lá. Pois é o Fábio Santos, Calazans. Sim. Vou lembrar que se você fosse jogador profissional, já iam estar questionando a sua idade, né? Você não não temos mais idade para chamar esses caras de meninos. Não somos mais nenhum menino, afinal de contas. A gente então manda um abraço pro Baltazar, que também merece menção honrosíssima, o Pepe,
que entre lesões e azares acabou jogando menos do que podia nesse recorte de tempo, mas termina, já que a gente não vai falar especificamente da Copa de 58, a gente termina fazendo a homenagem ao Bellini, que é o homem que levanta a taça de 58, levanta a taça aos céus, na história que vocês já conhecem, um gesto involuntário. Cascata, né? Ele queria que o fotógrafo visse, né, essa versão. Se me dá a taça de campeão do mundo, eu vou levantar, meu. Eu acho que é instintivo levantar a taça. Mas a história é boa, foi pros fotógrafos. Então, mas ninguém levantou em 54. Mas o que você faz com a taça? É que o Brasil nunca tinha ganho essa porcaria também, né? Os caras faziam o que com a taça antes? Enfim, fica a trivia, né? Vai ficar pra sempre. Quando eu tiver um filho, Leandro, com 2 anos eu vou dar uma taça na mão dele e eu vou ver se ele levanta. O meu time de botão volta na semana que vem. O Bellini vem depois do tchau. E o Bellini vai contar, ele contou ao Bola da Vez da ESPN Brasil, quando o Bola da Vez era aquele programa com 200 repórteres, jornalistas entrevistando, inclusive o Paulo Vinícius Coelho estava de cavanhaque nessa entrevista. Foi o auge, né? Foi o auge. O auge do PVC vem no cavanhaque. Vem no cavanhaque. E o auge da ESPN também. Não do cavanhaque, mas dessa época, certamente. E o Bellini explica justamente essa história que a gente acabou de fazer troça. Não, ele explica como ganhou a vaga de capitão da seleção, como era naquela época, que era tão diferente, inclusive o valor moral ali ao redor da faixa de capitão. Valeu, o Bellini vai falar, e valeu o Paulo Júnior por ter falado tanto. Valeu, Leandro, e a mim, viva todos esses caras, né? Caras muito legais que infelizmente não os vimos, mas a gente pode fazer o que dá, que é ler, falar umas besteiras, ouvir e enfim, tentar dar um pouco de graça e de gás para essa memória do futebol brasileiro. Pentacampeões do mundo, começando a sua trajetória em 58, vamos ouvir Bellini e voltar na semana que vem. Essa história do capitão, veja bem, eu estava começando, né? Eu, apesar de meus 28 anos na época já, eu era iniciante, né? Então você olhava para a seleção e você via Nilton Santos, você via Djalma, né? Didi, que às vezes tinham sido capitães nas suas equipes, mas quando foi a hora de escolher, quando o Fiel falou, hoje vamos ter uma reunião aqui, vamos escolher o capitão do time. Os capitães dos times aqui. Aí chegou, bom, até o Nilton já foi capitão, Didi, Mauro, e foi citando no Santos. Aí, quando o Nilton, para se livrar da coisa, falou, seu Fiel, dá licença, tem um cara aqui que adora ser capitão. Aí o Fiel olhou, estranhou, e todo mundo deu risada. Quem é? Falou, tá aí, ó, Bellini. E adora ser capitão. E o Fiel cegava e falou, bom, se ele for titular e concordar, tudo bem, então. Quer dizer, fugiu, o Didi também não queria, ele não queria, e sobrou para mim, né? Quer dizer, eu gostava realmente. Mas aqui no país, o capitão aqui, o que era? Escolher. Tirar o paroímpo? A gente chamava lá, o João Edson chegava. O João Edson, eu peguei o João Edson e falava, ô Caipira de Itapira, o Caipira não sei de onde chamar a gente, capitão, não sabe nem por nome, Caipira, chega aqui, vamos escolher, o que você quer? Eu quero o cara, eu sei. Aí ele fazia assim, a gente olhava e falava, ô, 2 caipiras, a moeda está aqui ainda, João Edson. Então,